Professora Cláudia, seja muito bem-vinda aqui no Muito site Jurisprudência e obrigada. Concursos. É um grande prazer recebê-la, professora, aqui. Já faz um tempo que eu estou querendo trazer, mas ela está sempre com a agenda lotada. Mas Ah, dessa vez nós conseguimos aí trazer a professora. Para quem não conhece a professora Cláudia Barros Porto Carreira, promotora de justiça no estado do Rio de Janeiro, professora de Direito Penal, Leis Especiais em diversos cursos preparatórios lá no Rio de Janeiro, e agora também nossa convidada aqui no Jurisprudência e Concursos. Professora, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar a professora à vontade para dar um alô aí para todos os alunos que estão acompanhando. Fique à vontade, professora. ô, Tânia, é um prazer enorme estar com vocês. Como a Tânia disse, já há algum tempo eu vinha mandando material uma vez ou outra aí para o site, e eu fico assim, porque eu sou professora mesmo, sabe? Então eu fico extremamente comovida com carinho, com que, assim, que eu vejo você tendo pelo pessoal que está aí fazendo concurso, e isso me encanta, porque muita dessa coisa está se perdendo com o tempo, né? E mesmo que nós estejamos como nós estamos aqui, virtualmente, eu acho que é possível que se passe carinho, que se passe afeto, que se passe comprometimento, e eu vejo muito isso no seu trabalho, e por isso eu admiro tanto você. Então, eu também queria te mandar um beijo, te agradecer pela oportunidade, agradecer a todos os queridos que estão aí assistindo. Pessoal, já vi que tem gente de Salvador, tem gente do Rio, tem gente de Minas, Maranhão, que eu amo, tem gente de tudo quanto é lugar. Quero mandar um beijo para vocês todos e desejo mesmo em Deus que nós tenhamos um encontro legal, bacana. E quero também, Tânia, me disponibilizar, assim, vocês podem mandar para mim qualquer dúvida, independente do que nós falarmos hoje, qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa matéria que nós vamos abordar e qualquer outra matéria, enfim, que esteja no edital das provas de vocês, que se eu souber, eu respondo com todo amor, com todo carinho, tá bom? Então, professora, vamos fazer assim. A professora começa o primeiro tema aqui, é o princípio da insignificância no STF, e conforme a professora for terminando, volta aqui. Então, vocês que estão acompanhando, não deixem para perguntar o do STF lá, da insignificância lá no final. Ela já, durante a explanação, se você já tiver alguma dúvida, você posta aqui no Twitter, que ela terminando, eu já estou capturando as questões aqui, a gente já termina com as questões e passa para o próximo tema. Ok, professora, é isso? Isso aí, vamos Maravilha. começar? Então vamos lá, fique à vontade. Então vamos lá. Bem, queridos, olhem só. Essa questão referente à insignificância, ela é de extrema importância em tudo quanto é prova, sabe? É difícil você ver uma prova em que não se aborde a questão da insignificância. Mas olha só, eu quero dizer para vocês o seguinte: onde nós podemos situar a questão da insignificância dentro da estrutura do crime? Bem, nós sabemos que hoje, quando se analisa o tipo penal, quando se fala de, aliás, quando se analisa a tipicidade, né, nós não podemos mais compreender a tipicidade como algo meramente formal. A tipicidade formal corresponde à adequação da conduta à norma. Então, se eu subtraio essa caneta, que custa o quê? R$ 2, eu estou subtraindo coisa alheia móvel, então a minha conduta se subsume ao tipo penal incriminador descrito no artigo 155 do Código Penal. Mas isso não é suficiente para que nós possamos afirmar que essa conduta é típica, porque hoje o conceito de tipicidade penal agrega dois fatores: a questão da tipicidade formal, que é essa adequação da conduta à norma, mas também a questão da tipicidade material. E quando nós falamos de tipicidade material e lembramos a questão da subtração da caneta, nós vamos verificar que se essa caneta custa R$ 2 e se o bem jurídico tutelado pela norma do artigo 155 é o patrimônio, poxa, isso aqui traz uma lesão ao patrimônio que não tem nenhum relevo, que não tem nenhuma importância. Então, a questão do conceito de tipicidade material, o conceito de tipicidade material, ele diz respeito à provocação de uma efetiva lesão, de um perigo de lesão que tem importância. Bem, existem alguns fatores que podem tirar ou retirar a tipicidade material de um comportamento. Então, nós podemos, por exemplo, poderíamos citar a questão da lesividade, né? A falta de lesividade tira a tipicidade material. A questão da adequação social,
que também mexe com aquele lance da tipicidade material. Condutas adequadas socialmente não são condutas materialmente típicas. Também o princípio da alteridade, eu não gosto muito de falar que o princípio da alteridade afasta a tipicidade material, sabe? Porque fica parecendo que a alteridade ela é alguma coisa dissociada da lesividade. E não é. A alteridade, na verdade, afasta a tipicidade material justamente por conta da lesividade. Agora, esse princípio da alteridade, já que eu falei, vou ter que ir embora nele, né? Esse princípio da alteridade é muito pouco explorado, né? A alteridade, ela afasta também a tipicidade material, mas a alteridade nada mais é do que um dos aspectos da lesividade. Queridos, o que é alteridade? A alteridade diz respeito à necessidade da conduta saindo do âmbito do agente, sabe? Atingir bens jurídicos de terceiros. Aí, por exemplo, se eu me autoflagelo, eu tô querendo sofrer, não tô aguentando mais perder tanto nesse futebol, o Vasco só me faz sofrer. Então eu agora vou querer me autoflagelar, né? Ao vascaíno atualmente só resta o autoflagelo. Mas vamos lá. Aí eu quero me autoflagelar e eu começo a me autoflagelar. Não... Olha, gente, isso caracteriza conduta típica de lesão corporal? Não, porque a lesão corporal tutela que bem jurídico. Ora, a minha integridade física. Que integridade física eu aqui atingi? A minha. Então, a minha conduta não ultrapassou o meu âmbito, não atingiu terceiros. Por isso, a conduta é atípica. Por falta de porque se não fosse assim, nós estaríamos violando o princípio da alteridade. Só que, por exemplo, essa razão é bacana, né? Se eu destruo o meu próprio, se eu me autoflagelo e vou pedir, por exemplo, uma indenização à minha seguradora, a minha conduta não deixou de ser típica. Agora a minha conduta é típica. Agora a minha conduta é criminosa. Mas por quê? Ora, porque agora a questão não é mais a minha integridade física. A questão agora é o patrimônio da seguradora, né? Por isso que agora ela é típica. Mas vamos lá. A ausência de lesividade afasta a tipicidade material, a adequação social afasta a tipicidade material, a alteridade e todos os outros princípios que decorrem da lesividade afasta a tipicidade material e a insignificância afasta a tipicidade material. Então, quando nós falamos de princípio da insignificância, cara, nós estamos falando de ausência de tipicidade material. Se alguma coisa é insignificante, não há tipicidade material. Mas vejam vocês que desde lá atrás, né, lá no HC 84.412, o Supremo Tribunal Federal, ele fixou alguns requisitos para que nós aceitemos o princípio da insignificância, afastando a tipicidade. Dentre esses requisitos que ele elencou para que nós afastemos a tipicidade material, estão os seguintes: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade daquele comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, vocês vejam, queridos, que não é apenas a questão do valor, não é apenas a questão da expressividade ou inexpressividade que vai me dar a possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância. Eu também vou precisar agregar este pouco valor da coisa aos outros princípios. E nisso o Supremo repete toda vez que vai falar sobre insignificância, o Supremo bate nessa tecla. Então você tem que saber, cara, você precisa saber desses requisitos. Repetindo os requisitos, vamos lá. A mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social
da ação, da conduta, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão. Então, olhem só, onde é que o Supremo tem colocado o princípio da insignificância, quando é que ele tem aceito ou não? Vamos lá. Primeiro, nós aprendemos em direito penal que o tempo do crime, cara, é o tempo da ação ou da omissão, independente do resultado. Está no artigo 4º do nosso Código Penal. Não é verdade? Consagrada foi a teoria da atividade para dizer qual é o tempo do crime. Então, preste atenção, cara. Eu posso estar analisando aquele fato daqui a 10 anos, certo? Mas eu tenho sempre que olhar para o momento da ação. Fechou ou não fechou? É óbvio que se vier uma lei posterior para melhorar o comportamento, ou melhor, para melhorar o tratamento penal no sentido de beneficiar, essa lei há de ser aplicada por força do princípio da retroatividade da Lex Mitchell. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos lá. O Supremo tem analisado toda hora uns H6 em que a galera está pedindo aí a aplicação do princípio da insignificância. Aí o Supremo fala, peraí. Estou falando de R$170 na época disso aí, o salário mínimo era de 300 e poucos, cara, 50% do salário mínimo praticamente. Peraí. Na época, era 50% quase do salário mínimo, ou alguma coisa que ficava um pouquinho menos, um pouquinho mais. Que metade de um salário mínimo pode dizer que isso é inexpressivo? Não tem inexpressividade. Então, faltou esse requisito, Preto. Tirei o princípio da insignificância do campo, não posso mais jogar com ele. Outra coisa, presta atenção, o Supremo não aceita a aplicação do princípio de insignificância em crimes praticados com violência ou grave ameaça. Por quê? Ora, a partir do momento em que o Supremo coloca como requisito a ausência de periculosidade social da ação, cara, houve violência. Se houve violência, se houve grave ameaça, não tem sentido você falar de insignificância. Outro, Supremo não tem aceito. Embora lá pelos anos de 2009, 2010 tenha ficado aquele negócio meio lá, meio cá, a respeito do princípio da insignificância no crime de porte de droga em âmbito castrense, militar, 290 do CPM, do Código Penal Militar, certo, cara? É que o Supremo não tem, ele não tem, aplicado um princípio da insignificância no crime do artigo 290 do Código Penal Militar, certo? E a tendência, em que pese no ano passado o Supremo, lá no HC, que teve relatoria do ministro Dias Toffoli, o Supremo ter aberto um pouquinho a questão e deixado aplicar o princípio da insignificância até para o crime de porte de droga para consumo pessoal do 28, também a linha é da não aplicação do princípio da insignificância para esse crime. Tá bom, meus amores? Agora vamos lá. Uma outra coisa é a seguinte, crime contra a administração. Cara, sempre perguntam, Cláudia, é ou não é possível aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? O Supremo aceita? Presta atenção. Primeiro vamos entender isso aí de uma forma... Não gosto dessas questões assim, dessas respostas muito sem... nada criteriosas. Vamos fazer uma coisa com critério. Cara, quando nós falamos de crimes contra a administração, nós podemos falar de vários aspectos da administração que estão sendo objeto de tutela. Concordam comigo, pretos? Concordam? Então, aqui, ó, nós podemos ter a questão referente ao patrimônio, nós podemos ter a questão referente à lisura, à moralidade, nós podemos ter uma questão referente ao bom andamento dos serviços. Uma coisa é certa, quando a questão é meramente patrimonial, o Supremo aceita a aplicação do princípio da insignificância, como tem aceito a aplicação do princípio da insignificância para o crime de descaminho, aquele lance de entrar com mercadoria sem pagamento dos tributos devidos. O Supremo aceita. Mas, por exemplo, já rolou uma vez, tem até esse julgado no meu livro, que foi um cara que veio aqui para o Brasil trazendo cigarro contrabandeado e ainda não pagou tributo, é muito cara de pau.
Supremo não aplicou o princípio da insignificância para ele, não. O Supremo não aplicou, queridos, porque o Supremo disse assim, não tem, eu não posso falar de reduzido grau de reprovabilidade de comportamento de jeito nenhum. Cara, ele trouxe cigarro contrabandeado para o Brasil. E nós temos uma política anti-tabaco forte. Então, como é que nós vamos aceitar que um cara desse traga para cá a porcaria do cigarro contrabandeado e ainda vamos cruzar, né, a questão aqui e vamos falar de insignificância? Pô, não dá, né? Não rola, né? Não vai rolar. Então, o Supremo não aceitou a aplicação do princípio da insignificância para aquele caso. Tá bom, gente? Mas é mais ou menos por aí. Então, insignificância afasta a tipicidade material, sem tipicidade material não há tipicidade penal. Quando a questão é meramente patrimonial, aceita. Ah, peraí, só um instantinho, que eu quase que aqui dei uma esquecida básica. Só que existem crimes, se te perguntasse assim, porque ó, crime contra a administração nem sempre é funcional. Nós temos crimes contra a administração que são funcionais e nós temos crimes contra a administração pretos que não são funcionais. Crimes funcionais são aqueles crimes praticados por funcionários públicos com violação dos seus deveres para com a administração, não é isso? O funcionário público, na qualidade de funcionário público, atuando como funcionário público, viola o bem jurídico tutelado naquela norma específica, quer dizer, atua contra a administração. Nos crimes funcionais, é possível que nós apliquemos o princípio da insignificância? Digam aí para mim. Isso. Nos crimes funcionais, quem disse que sim, errou. Quem disse que não, errou também, porque a questão depende. O Supremo, a respeito desse fato, ele se manifestou. Se você perguntar assim, professora Cláudia, o que você pensa? A professora Cláudia vai dizer assim, sou totalmente contrária à aplicação do princípio da insignificância em crimes funcionais. Crime funcional tem sempre alguma coisa referente à moralidade. Tem sempre uma coisa referente à transgressão dos nossos deveres para com a administração. Eu sou funcionária pública, eu sei disso. Trouxesse, meu pai era funcionário público, pegasse uma canetinha do meu pai, pra você ver como é que meu pai ia me falar. Então, eu sou totalmente contra. Só que eu sou professora de concurseiro e eu quero que os meus alunos passem. Cada aluno que passa, caramba, é mais uma felicidade na minha vida. Sempre foi assim ao longo desses últimos 15 anos. Então, pretos, não fala o que eu penso, não. Fala o que você tem que falar. E o que é que você tem que falar se te perguntarem se é ou não aplicável o princípio da insignificância nos crimes nos crimes funcionais? O Supremo já aplicou e aplicou algumas vezes o princípio da insignificância para o crime de peculato. Analisando tão somente a questão do valor, o Supremo aceitou a aplicação do princípio da insignificância. De sorte que se cair para você, se te perguntarem se o Supremo aceita a aplicação do princípio da insignificância nos crimes funcionais, cara, você vai ter que dizer que sim, porque o peculato é um crime funcional por excelência, aliás, é o primeiro dos crimes funcionais, né, previstos no Código Penal, lá no título 11º, e o Supremo aceita a aplicação do princípio da insignificância no peculato. Valeu? Então, agora tem um lance, hein? Seja que crime for. Se houver reiteração, se a pessoa for useira e vezeira na prática do crime, se a pessoa, queridos, fizer do crime o seu modo de vida, aí não aceita o Supremo Tribunal Federal a aplicação do princípio. Valeu? Zé Geraldo, ele colocou assim, juízo de tipicidade e insignificância pela autoridade policial? Olha, Zé Geraldo, beijão pra você, querido. Meu bem, existem muitos que pensam, e eu vou repetir, tá? Eu sou promotora de justiça, mas eu aqui não estou como promotora. Eu aqui estou como professora de um concurseiro. Eu quero que você passe na prova, valeu? Então, vamos lá, vou te responder. Existem muitos que pensam que o delegado de polícia deva, sim, fazer o juízo
de tipicidade material quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, quer dizer, quando ele tem que fazer o trabalho dele em qualquer situação, certo? Agora, querido, isso está longe de ser pacífico. Se você, por exemplo, fizesse uma prova para delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro e de alguns outros estados da federação, cara, para delegado de polícia eu diria assim, ó, você coloca que sim, que o delegado deva fazer sim o juízo da tipicidade material, tá, meu amor? Mas isso é muito perigoso. É perigoso em provas, por exemplo, para o Ministério Público, para a magistratura em algumas provas. Então, a minha resposta para ti é a seguinte: numa prova para a polícia, você deveria colocar que sim, ele pode fazer. Mas eu posso te mandar assim, querido, só uma sugestãozinha? Quer dizer, só fazer assim um pequeno comentário. Ô, Preto, se por acaso você estiver falando de uma prova que saia muito desse lance da controvérsia, ela nunca vai te fazer essa pergunta porque ela vai ser anulada. Qualquer resposta que se dê nesse sentido vai ser anulada, sabe? Mas te respondi, Zé Geraldo? Deixa eu verificar aqui. Com